Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cristo vive em mim. Isto quer dizer, nós somos a casa espiritual para a morada de Deus em espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo onde Deus habita. Nós somos o santuário. E a glória de Shekinah brilha. A glória de Shekinah sustenta o maná na panela dourada dentro de nós. Sustenta a palavra viva, vivificada pelo Espírito Santo. Cristo, a unção, vive em mim. Cristo, a unção, vive em você. Cristo, a unção, vive em nós, debaixo desta nova aliança. Já estou crucificado com Cristo. Qual é o significado disto? O velho Paulo, religioso e perseguidor da igreja, estava morto. A sua vida religiosa já não valia mais nada. O judaísmo, o conhecimento vindo de Gamaliel, perdeu valor para ele. E ele disse: já não tenho mais nada por precioso em minha vida. Não tinha mais nenhuma preciosidade, não havia nele mais nenhum prazer nas coisas aqui desta vida. A única coisa que Paulo estava aceso é para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando ele disse que ia para Jerusalém, os irmãos choraram e o abraçaram e o beijaram e disse: Paulo, não vai para Jerusalém. Ele disse: eu estou pronto para ir para Jerusalém, não somente para pregar o Evangelho, mas para morrer em Jerusalém por causa do meu Senhor. Eu já não tenho mais nada por precioso na minha vida. Paulo estava morto para o pecado, para o mundo. O velho homem estava crucificado com Cristo, mas vivificado em espírito juntamente com Cristo Jesus. Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Preste bem atenção, ele não falou da fé dele, a fé do homem Paulo. Ele disse: eu vivo-a na fé do Filho de Deus, a fé de Jesus, a fé de Cristo, não a fé dele como homem, mas a fé do Senhor Jesus Cristo. Isto era então um novo homem, nova criação. E este novo homem, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Isso não tem nada a ver com carne e sangue. Não tem nada a ver com um homem natural, nascido de mulher. O que é nascido da carne é carne. Seu primeiro nascimento, se nasceu em pecado, veio de um ato sexual, você foi o resultado de um óvulo fertilizado no ventre de sua mãe pela via sexual. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Deus é Espírito.
Então o que é nascido do Espírito é Espírito. São os filhos de seu Espírito. O mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 9 que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Gálatas 3,16, a promessa é Cristo. O que é nascido do Espírito é Espírito. São os filhos de seu Espírito. 1 João capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 18, porque todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O próprio apóstolo João, no capítulo 2, afirmou que se nós dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. E aqui ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ora, mas está muito claro. Se trata de duas naturezas. Se trata de duas criaturas. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 22, mostra essa grande batalha dessas duas naturezas vivendo ao mesmo tempo. Então, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por que não comete pecado? O próprio apóstolo responde: porque é semente de Deus e é nascido de Deus. Terceira coisa, ele vence o mundo. Como que ele vence o mundo? Pela fé. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vence o pecado na carne. Isso é que é vencer o mundo. É vencer o pecado e as tentações, não pelo esforço humano, mas através do poder do Espírito de Deus, a unção vivendo em nós. Cristo vivendo em nós, que é a igreja, finaliza a obra da redenção. O mistério de Deus se cumpriu e foi revelado ainda ali no primeiro século. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vivendo em um corpo de crentes, que é a igreja. Aquele Deus que disse: haja luz, se manifestou na luz, passou pelo Éden conversando com Adão, viajou no tempo, esteve em parte em cada profeta, mas encarnou na plenitude da divindade corporizada, Colossenses 2, versículo 9, para manifestar o Filho de Deus. Mas Deus não parou aí, somente no Pai, no Filho. Ele chegou a ser agora o próprio Espírito Santo manifestado em um corpo de crentes. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus na luz, Deus encarnado e Deus vivendo em um corpo de crentes, que é a igreja. Isto pôs fim à velha aliança. Isso terminou com o velho homem. Foi o fim do exercício corporal, do sacrifício dos homens, tentando obedecer a Deus, tentando agradar a Deus. Foi o fim de penitências e obras mortas, fim dessas campanhas, fim desses jejuns de tudo em troca de alguma coisa, de conseguir alguma coisa, fim da ideia de santificar a si próprio para ser merecedor da bênção. Você, velho homem, está morto, vivificado em espírito e santificado por aquele que vive em você, por aquele que vive em nós.
Essa é a grande verdade. Essa é a razão que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17, ele disse: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso aí, é literal, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ainda que você conheceu a Cristo, que ali naqueles dias havia pessoas que haviam andado com Jesus, ele disse: se você conheceu segundo a carne, todavia agora já não conhecemos mais desse modo. A ninguém devemos conhecer segundo a carne, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, criada em toda bondade, verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versículo 24. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, porque Deus é Espírito. Paulo teve dores de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Ele teve dores de parto, esperando Cristo ser formado no ventre espiritual dos Gálatas. Isso traz toda a libertação desse primeiro homem, desse primeiro nascimento, e coloca aí a dinâmica sobre a mecânica. E a mecânica e a dinâmica sobre a mecânica. A mecânica é você, segundo a carne. Vamos comparar isso a um carro sem gasolina. Pode ser uma Ferrari, pode ser um Fusquinha velho. Ambos precisam da dinâmica, da energia, da gasolina para se mover. Isso é você, segundo a carne, um carro sem gasolina. E a dinâmica? E a dinâmica é o quê? Cristo, o Espírito Santo, o combustível. A dinâmica é Jesus, na forma de Espírito Santo, essa unção, vivendo em mim, vivendo em você, vivendo em nós. A dinâmica é que faz a mecânica funcionar. Aí você vai e abastece o carro, dá partida e vai embora. Não temos mais que ficar empurrando o carro de ladeira acima, pelejando para ser santo, pelejando para agradar a Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Nós somos a casa espiritual de Deus, para a morada de Deus em espírito. Nós somos o templo onde Deus habita. Se Deus está em nós, o diabo está fora. Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. O próprio Jesus, nos dias da sua carne, ele disse: as obras que eu faço, não sou eu, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele mostra tudo a mim e eu faço exatamente como Ele me mostrou. Se Jesus não estava testificando dele, estava fazendo tudo de acordo com a unção que estava sobre ele, como fica nós agora? Como nós vamos nos colocar? Cristo vive em mim e vamos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o fim do exercício corporal, fim de penitências e obras mortas, fim da ideia de santificar a si mesmo em troca de bênçãos. Você, velho homem, está morto, vivificado em espírito e santificado por aquele que vive na igreja. Cristo vive em mim. Isso finalizou a lei, finalizou a velha aliança e estabeleceu a nova. Amém, amém, amém.